algumas professoras não gostam de passar as técnicas dos passos por completo. Oi? Olá, gente dançante, tudo bem? Não se esquece, o áudio desse vídeo já está disponível no Nilza Leão Podcast. Baixa diretamente da iTunes Store ou então do site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você. E continua disponível para você um e-book sobre ritmos árabes. É só você se cadastrar o seu e-mail, confirmar o seu cadastro por uma questão de segurança virtual e baixar gratuitamente o seu e-book. E de quebra, você faz parte da minha lista VIP de contatos e assim você vai receber toda semana dicas exclusivas sobre folclore árabe, dança do ventre. É só você estar cadastrada comigo. E quem me escreve hoje é a Priscila. E como vocês, às vezes, quando vocês me escrevem, vocês não falam se eu posso citar o nome de vocês ou não, então eu não vou citar o sobrenome, só vou falar Priscila, tá bom? E ela me escreve o seguinte: Nilza, surgiu uma dúvida. Por que as professoras de dança do ventre, algumas entre aspas, não gostam de passar as técnicas dos passos por completo? Digo em relação ao presencial. Fazia aula presencial e de cara percebi que eu precisava buscar algo, pois somente ver os movimentos sem a ruptura dos detalhes é muito complicado. Por que as professoras gostam de imediato já irem treinando para os eventos? Isso é comum? Vamos com calma, você me faz duas perguntas. Se eu entendi bem, na primeira questão que você levanta, a professora não para explicar os passos, ela simplesmente chega em sala de aula e dança e vocês têm que ir seguindo o que essa professora está fazendo. Bom, foi isso pelo menos que eu entendi. Olha, Priscila, eu vou ser muito sincera com você. Eu já passei por isso quando eu era aluna, na época eu nem dava aula. Eu estava pesquisando algumas professoras e fui fazer aula com uma professora que me indicaram e ela fazia exatamente isso. Ela chegava em sala de aula, cumprimentava todo mundo, começava a dançar e a gente tinha que seguir. Eu não suporto esse tipo de aula. Eu não aguentei ficar até o final e eu saía. Sempre quando eu encontrava professora assim, eu saía. Com todo respeito, se você é uma professora que dá aula assim, que você acha que essa é a melhor forma de ensinar, para mim não dá. O que eu tenho para falar a respeito desse tipo de método é o seguinte: se você, professora, gosta de dar aula assim e acredita que esse é o melhor método, e existe um porquê para que você dê aula dessa forma e você é coerente com aquilo que você acredita, tudo bem, eu respeito a tua forma de ensinar. Agora, se você dá aula assim, simplesmente porque você dá aula assim, e você não sabe por que você dá aula assim, porque a sua professora dá aula assim, e você está dando aula assim também, enfim, foi a forma que você aprendeu e você não sabe muito bem por quê, e você simplesmente entra lá, começa a dançar e as alunas que te sigam, e você não tem uma justificativa para isso, ou seja, você está adotando um método sem saber exatamente por que esse método deve funcionar, você está fazendo simplesmente por fazer, eu sugiro que você pare para pensar e você reflita. Porque ensinar por ensinar de qualquer forma, eu acho que isso não é legal. Eu acho que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita e escolher um método que a gente acha que está alinhado com a nossa forma de estudar a dança. E, obviamente, seja lá qual o método que a professora adotar, não vai ser para todo mundo. Não é todo mundo que se adapta a qualquer tipo de método. As pessoas são diferentes. Tem gente que adora esse tipo de aula. Eu detesto. Eu já sou aquela professora que gosta de explicar tudo nos mínimos detalhes e gosta também de professora que explique dessa maneira. Mas nem todo mundo gosta. Eu já tive alunas que entraram para fazer aula experimental comigo e não ficaram. Ou alunas que se matricularam comigo ficaram durante um período e não aguentaram a minha aula. E algumas delas até diziam exatamente isso, que eu explico demais, que eu falo demais. Mas essa é realmente a forma que eu acredito, não dá muito para mudar nesse sentido. Em resumo, tem alunos que vão se alinhar com a forma de você trabalhar e outros não vão, e a gente não vai agradar todo mundo. O que eu sugiro que você faça, Priscila, é que você converse com a sua professora e explique para ela quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas em sala de aula e vê o que ela te retorna.
Agora, se ela achar que não procede e ela achar que aquilo que você está querendo, está esperando em sala de aula, ela não pode te dar, aí você tem que fazer uma escolha. Ou seja, você aceita o método dela ou você vai ter que procurar outra professora. E eu acho que isso é muito normal, é uma questão de alinhamento de expectativas, que nem sempre é possível de ser feito. Quando é possível, ótimo, tudo bem, vocês vão entrar no acordo e vai seguir a aula normalmente. A segunda pergunta que você me faz é: por que as professoras gostam de imediato já irem treinando para eventos? Bom, a questão para mim não é aí se é imediato ou não, porque isso tudo vai depender, primeiro, da agenda de eventos da cidade da sua professora, da sua cidade, vai depender do quanto, de quais eventos a professora quer participar, onde ela quer levar vocês, quais eventos que ela acha que é interessante para o trabalho dela e para o trabalho de vocês também. Né? Às vezes existem espetáculos de final de ano também que a gente precisa preparar as nossas alunas. E o fato é que a maioria das pessoas que faz aula, elas querem se apresentar. E a apresentação também é a oportunidade que a professora tem de mostrar o seu trabalho. Ou seja, a apresentação de dança, seja em eventos, seja em espetáculos, seja em concurso, em festas particulares, seja lá o que for, a apresentação de dança faz parte do nosso trabalho, do universo do trabalho da professora. E aí, dependendo dessa agenda e da época do ano, é importante que o trabalho seja direcionado para uma apresentação. E como que eu trabalho essa questão em sala de aula? A maioria das alunas quer se apresentar, mas nem todo mundo quer. Primeiro, coreografia, sequência de passos, técnica de passos é matéria de sala de aula. Independente se a aluna vai se apresentar ou não, é muito importante que ela aprenda a coreografia. Principalmente porque eu acho que coreografia e sequência são excelentes instrumentos de aprendizado da dança do ventre em particular. Mas só essa questão já é um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, que eu fale sobre o recurso didático da coreografia, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo só falando sobre isso. Mas enfim, coreografia é matéria de sala de aula. Então, se a aluna ela não quer se apresentar, ela vai aprender a coreografia de qualquer forma. O fato é que dentro do meu método de ensino da dança do ventre, eu uso a coreografia como um importante elemento de aprendizado da dança do ventre. Eu sempre trabalho com uma coreografia. E aí, quando a coreografia está pronta, eu inscrevo essa coreografia nos eventos que eu quero levar, no espetáculo de final de ano. Eu aproveito a coreografia para as apresentações daquele ano. Agora, é muito importante que o professor dê atenção tanto à aluna que vai se apresentar como à aluna que não vai se apresentar. A professora não pode deixar nenhuma aluna de lado. Então, Priscila, é importante que você entenda, eu não sei se você é uma aluna que gosta de fazer apresentações em público ou não, mas é importante que você entenda que as apresentações elas fazem sim parte do calendário do ano da professora, da escola, daquela turma. E aí, consequentemente, em algum momento do seu aprendizado durante aquele ano, você vai se deparar com essa demanda de apresentação sim. Agora, a questão é como a professora vai trabalhar isso em sala de aula, de forma que nenhum aluno tenha prejuízo com isso. Eu acho que essa que é a grande questão. E aí existem várias maneiras, várias situações para a professora administrar isso em sala de aula. Existem algumas escolas, algumas professoras que têm liberdade de horário para oferecer turmas só de técnica, por exemplo, turmas que não vão trabalhar com coreografia, justamente para aquelas pessoas que, independente de apresentação ou não, querem ter aulas de técnica o ano inteiro. Isso é possível de ser feito, mas vai depender muito da agenda da professora, vai depender muito da agenda da escola. Essa proposta de ter turmas específicas numa escola que não está relacionada com a apresentação em si, às vezes é possível, mas depende de uma iniciativa da escola e depende também que seja um horário que você possa participar. Então, assim, possível de acontecer mas nem sempre dá certo, né? Nem sempre é um horário que a aluna possa fazer, nem sempre a escola tem um horário disponível para isso. Enfim, tem várias questões aí no meio. Mas entender que
a apresentação faz parte do calendário do ano, das turmas, da professora e da escola, é uma coisa que realmente o aluno precisa entender e precisa lidar, saber lidar com isso, e principalmente a professora também precisa saber lidar com isso, para que nenhum aluno se sinta prejudicado no seu aprendizado. Eu tenho para mim que o aprendizado da dança é o objetivo mais importante em sala de aula e a todo custo ele deve ser defendido. Bom, Priscila, eu espero ter respondido tua questão, tá? Qualquer coisa você torna a me escrever para eu poder complementar esse vídeo se eu não entendi direito, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Dá o seu like para mim, não vai esquecer, não saia desse vídeo sem dar o seu like, sem compartilhar, marcar uma amiga. E se você não é inscrita, bora, se inscreve, o canal tá crescendo, eu vou gostar muito de ter você juntinho de mim, tá bom? Não deixa de se inscrever. E não se esquece, ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar. Um beijo muito grande para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!